Boa noite, amigos de DP. Sejam bem-vindos a mais uma quinta TDP. Hoje nós estamos na nossa 20ª live semanal, onde eu estou todas as quintas-feiras sanando as dúvidas do pessoal que trabalha com departamento pessoal, rotinas e dentre outros assuntos pertinentes da nossa rotina do dia a dia. Hoje o tema da nossa live será o que mudou na nossa rotina com a entrada da DCTF Web. Boa noite Lucas, boa noite Michele, Elisângela, sejam todos muito bem-vindos. Maurício, Kelly, Manu, Euseni, Priscila, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta TDP. Me conta, é a primeira vez que vocês estão participando da nossa quinta TDP ou já participaram de uma outra, em outras quintas? Hoje nós estamos na nossa 20ª live semanal. É muito bom estar aqui com vocês compartilhando o conteúdo. Geisa, Angélica, deixa eu só já encaminhar essa live para as amigas de departamento pessoal, para o seu chefe, para o pessoal que precisa estar se atualizando, que sempre tem uma mudança nova, né? Priscila é a primeira vez, seja bem-vinda. Fran Menezes, seja bem-vinda, amiga. Amanda, Marcela, fala de onde vocês estão. Eu falo de São Bento, na Paraíba. Aqui tá chovendo, é uma benção divina. Moro no sertão da Paraíba, então assim, chuva é riqueza para nós. Quando chove, tudo fica verdinho, é tudo muito seco, fica tudo verdinho, tudo muito bonito. Então, é uma bênção em nossas vidas. E você, a cidade de vocês está chovendo ou está fazendo calor? Só encaminhando aqui. Andresa, seja bem-vinda. Heloísa, que bom ter vocês aqui. Então, hoje o nosso tema da nossa live será o que mudou nas nossas rotinas com a entrada da DCTF Web, né? Como sabemos, o grupo 3 iniciou a fase da DCTF Web agora em outubro do ano passado. Então, assim, nossas rotinas sofreram umas mudanças, tipo de informações que era preciso enviar anteriormente, não estamos mais precisando enviar. Então, assim, surgem muitas dúvidas, eu vejo ainda o pessoal com muitas dúvidas. No início teve muito envio de guia da GPS ao invés do DARF previdenciário, o que ressaltou com uma publicação da Receita Federal, onde a mesma mandou uma caixa na entrada das empresas que pagaram o GPS em vez da previdenciário, que ia fazer a convenção automaticamente. Então, assim, isso é muito bom mesmo. Geisa fala de Manaus, muita chuva também, que bom, graças a Deus. Marcela fala de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. Seja bem-vinda, Marcela. Letícia, se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à DCTF Web, vocês podem estar mandando aqui nessa caixinha de interrogação com essa bolinha, que eu vou estar respondendo posteriormente as dúvidas de vocês. Como eu disse anteriormente, a DCTF, ela teve, assim, uma mudança que já veio através do E-Social, que o E-Social, quando entrou, teve um impacto também, onde mudou algumas formas de envio, tipo, substituiu a carteira digital, a carteira física pela digital, o livro eletrônico, as fichas passaram a ser através das informações enviadas para o E-Social. A CAT agora que é enviada, que a gente entrou na quarta fase, agora que é enviada pelo E-Social. A RAIS para o grupo 1 e 2, que não há mais necessidade de enviar a RAIS para o grupo 1 e 2, só 3 e 4 estão obrigadas a enviar a RAIS. Então, assim,
Próximo, em 2023, teremos a mudança da FDRI e da DIF, que as informações passaram a ser enviadas pela FDRI. Então, assim, nós estamos no momento de envio da DIF, que a DIF começou agora dia 1º de janeiro e vai até o dia 28 de fevereiro. E assim, nós que enviamos a DIF sabemos como é difícil assim, fazer análise das informações para poder enviar de forma correta, porque assim, coloca aqui nos comentários como é que vocês assim gostam de enviar DIF, porque assim, tem que fazer um levantamento minucioso das informações dos DAFs que foram pagos com as informações que vamos fazer na DIF. Por quê? Porque a DIF a gente vai estar dando um comprovante para o empregado ou empregador, qualquer pessoa que esteja obrigada ao envio da declaração de imposto de renda. Então, assim, se for alguma informação divergente, aquele empregado, aquele profissional pode ter problema, pode cair na malha devido às informações que foram enviadas na DIF. É quando houve o cruzamento dos DAF, então deu esse problema. Hugo, seja bem-vindo. Adna, Lara, Angelita, Carla, seja bem-vinda, Carla. Mais uma quinta-feira aqui conosco, né, amiga? Seja bem-vinda, Maísa. Então, tivemos essa mudança, mas afinal, o que é a DCTF? A DCTF, ela é o quê? Ela é uma declaração, ela é uma, o que eu posso dizer, uma guia. Então, vamos ver aqui o que é que diz o que é a DCTF. A DCTF Web ela foi instituída pela AIN, a Instrução Normativa 1787 de 2018, e visando a substituição da GFIP, que é referente às informações previdenciárias e do FGTS. Ela trata de uma declaração. Ela é uma declaração onde vai as informações das contribuições previdenciárias e onde há a integralização do E-Social e FDRI. Então, assim, a DCTF ela é uma declaratória, é uma declaração declaratória onde o quê? Vai a informação do E-Social e da FDRI. Então, chegando na DCTF, são cruzadas essas informações, onde são gerados os DAFs referente ao quê? Aquisição, os DAFs previdenciários, aquisição de produção rural, das prestadoras de serviço que enviam o evento 2010. Tem a parte de créditos que vem lá da FDRI, das créditos de retenções, que também vai a informação na DCTF para ver o abatimento, que antes as informações eram feitas lá na GFIP, que fazia lá de forma manual. Não, na DCTF você já vai, informa a nota lá na FDRI. Se for um evento de prestação de serviço, vai enviar o evento 2020, faz o fechamento e automaticamente já está lá a informação na DCTF. A DCTF, como eu falei anteriormente, ela é uma das mudanças trazidas pelo E-Social. Muitas das mudanças trazidas pelo E-Social, né? Então, assim, ela, de certa forma, tem facilitado muito as nossas vidas de nós profissionais do departamento pessoal. Por quê? Agora não, que nós estamos tendo o trabalho de ainda enviar a abençoada da GFIP. Mas, assim, posteriormente já tem um projeto que foi divulgado pela Receita Federal da implantação do FGTS digital, que vai começar os esboços lá em agosto desse ano. Então, assim, já é uma luz no fim do túnel para a gente deixar de estar enviando a GFIP. Então, assim, é uma mudança boa agora que a gente está tendo um trabalho maior, porque está tendo que enviar a GFIP e enviar a DCTF Web, mas depois as informações vai ser tudo pelo E-Social. Vamos enviar as informações do FGTS no E-Social e vamos ter, eu acho, um site, alguma coisa assim, para nós estarmos emitindo a guia do FGTS digital. Vocês estão gostando de estar emitindo as informações previdenciárias pela DCTF, principalmente aquelas empresas que, assim, uma mudança de cultura também em relação aos créditos relacionados a salário maternidade e salário família, que antes nós poderíamos fazer a compensação e hoje tem que solicitar um reembolso. Então, assim, surgem muitas dúvidas em relação a isso aí. Vocês estão conseguindo, coloca aqui nos comentários, vocês estão conseguindo fazer
solicitar os reembolsos lá na DCTF Web. Me conta se vocês estão conseguindo, se teve alguma resistência, algum questionamento das empresas a respeito disso aí. Boa noite, Railan. Seja bem-vindo. Muitíssimo obrigada. Thalita, seja bem-vinda. Michele. Elisângela, boa noite, minha querida. Então é isso, mas assim, o que a DCTF afetou na nossa rotina e nas rotinas das empresas? Então, a DCTF ela é responsável, como eu falei anteriormente, por reunir e consolidar as informações preenchidas no E-Social e na FD-Reinf. Então, assim, há uma consolidação das informações que foram prestadas anteriormente no E-Social e na FD-Reinf para aquelas empresas que estão obrigadas ao envio das informações da FD-Reinf. Nós estamos agora, outra mudança assim, bem significativa que eu considero assim, bem importante é em relação às empresas sem movimento. Não tem nada não, Raiz. A live vai ficar salva e você consegue estar assistindo posteriormente. Claudinha, boa noite. E sim, um ponto importante que eu venho destacar para vocês, agora para as empresas que não possuem movimento, seja ela do grupo 1, 2 e 3. As empresas sem movimentos, elas enviam essas informações para o E-Social e para a DCTF Web no início da obrigatoriedade daquela declaração e posteriormente em janeiro de cada ano. Então, nós estamos em janeiro, então assim, aquelas informações que nós prestamos lá em outubro daquelas empresas sem movimento do grupo 3, agora em janeiro nós teremos de prestar elas novamente, enviar as informações para o E-Social sem movimento. O que é que nós vamos enviar? Vamos enviar o 1299 e vamos enviar a DCTF Web sem movimento. Para quem usa os sistemas, tem alguns sistemas que já estão parametrizados para o envio da DCTF já automaticamente. Você coloca lá, marca o envio de fechamento e já marca para enviar a DCTF Web sem movimento. Então, assim, já vai facilitar mais ainda a nossa vida, porque antes nós tínhamos que o quê? Além de enviar em dezembro a GFIP do 13º das empresas que não possuíam movimento, e em janeiro também teríamos que enviar também novamente a GFIP sem movimento. Então, assim, com a praticidade da DCTF, do E-Social, tipo assim, tem sistemas que você consegue marcar todas as empresas. O sistema mesmo que eu uso, eu consigo estar marcando, selecionando todas as empresas que não possuem movimento, envio o 1299 e já envio ao evento da DCTF Web. Então, assim, há uma facilidade para o envio dessas informações que o quê? Faz com que nossas rotinas, elas sejam assim mais, como é que eu posso dizer? Tá, agora fugiu. Me diga aqui nos comentários, porque agora fugiu. Mais otimizada. Pronto, que a gente possa otimizar mais o nosso tempo no envio dessas informações. Porque em vez de estar enviando uma por uma, empresa por empresa, muitas vezes as empresas não estão cadastradas no sistema. Se não está, cadastre, porque já vai facilitar. Coloca a procuração do contador. Ou então, se a empresa possui um certificado digital A1, você já coloca lá na máquina, no sistema, e já vai enviando as informações. Por quê? Porque vai facilitar no envio dessas declarações no começo do ano, que não tem necessidade de a gente ir lá no sistema do E-Social e da DCTF para estar fechando essas folhas sem movimento. Então, assim, é uma mudança bem significativa nas nossas rotinas, porque era um porre, sinceramente, eu achava um porre fazer a GFIP. Se você tivesse o backup, você poderia salvar, restaurar o backup dessas empresas que você tinha enviado sem movimento. Mas se você não tivesse esse backup, você teria que cadastrar uma a uma. Meu Deus, era punk, viu? Porque além de todas as outras obrigações que nós temos de estar para cumprir com os prazos, ainda tinha que enviar cadastrar, aliás, várias empresas sem movimento na GFIP para poder estar enviando. Então, assim, é uma das facilidades que o E-Social e a DCTF trouxe, né? Então, assim,
É bem interessante. Tenho aqui uma pergunta. Marcela. Marcela coloca assim: gostaria que você pudesse dar uma esclarecida nessa parte da compensação do salário maternidade. Boa noite, Lilian, seja bem-vinda. Silvia, boa noite, Silvia. Olímpia. Então, Marcela, em relação aos créditos, ao valor do salário maternidade e do salário família, com a entrada da DCTF Web, não é mais possível fazer a compensação na competência seguinte, na competência, por exemplo, se uma empresa ela tinha um saldo, a GPS dela, o DARF previdenciário dela deu R$800 e ela possui um crédito de um salário mínimo, então restou aí R$212. Então, esse 212 não é mais possível fazer a compensação na competência seguinte. O que é que precisa ser feito? Você vai entrar lá no Perdicomp Web, você transmitiu. Não precisa ir na mesma hora, porque não vai estar disponível. Já aconteceu de eu transmitir e na mesma hora querer solicitar o reembolso. Não fica disponível na mesma hora. Você tem que esperar, aguardar algumas horas para poder estar disponível. Então, você lá entra lá no Perdicomp Web, pesquisa lá naquela barra, na barra de busca, lá dentro do ECAC, você pesquisa Perdicomp Web e vai ter lá o reembolso. Salário família e salário maternidade, só é possível solicitar o reembolso. E tem que ser na conta jurídica, assim, para facilitar. Você pode colocar a conta pessoa física do empregador, que é o responsável pelo CNPJ, mas assim, não é interessante. Por quê? Porque a Receita pode estar pedindo para estar enviando uma cópia da documentação. Então, assim, se uma conta já é da pessoa jurídica, então já vai mais facilitar o pagamento. Esse pagamento está sendo creditado em até 30 dias após a solicitação, que é uma boa também, né? Porque antes passava uma eternidade. Já aconteceu mesmo, teve uma empresa que passou 5 anos e não veio o crédito de reembolso. Então, assim, com a DCTF, com o Perdicomp Web, tem facilitado nisso aí, né? Na parte na solicitação dos reembolsos. Vocês estão conseguindo fazer essas solicitações de reembolso? Ou estão tendo alguma dificuldade? Silvia, seja bem-vinda, amiga. Boa noite. Tamires, Jaqueline, Cristiane. Me conta se você está tendo alguma dificuldade quando vão solicitar os pedidos de reembolso, seja por salário família ou por salário maternidade. É mais comum por salário maternidade do que salário família, mas assim ainda acontece os casos. Sim, como eu falei também, uma das mudanças foi isso, a mudança do GPS pelo DARF previdenciário, que agora não é mais a GPS, não é mais GPS, sim DARF previdenciário. Aconteceu que muitos escritórios, muitos contadores, muitos profissionais, ao invés de não se atentaram na mudança da GPS para o DARF previdenciário, acabou mandando a guia do INSS e não gerou o DARF previdenciário. Veio se dar conta que não tinha mando o DARF previdenciário posteriormente, quando o cliente já havia feito o seu pagamento. Então, o que foi que aconteceu? A Receita emitiu uma nota onde as empresas que haviam feito o pagamento da contribuição previdenciária em GPS, seria feita a conversão em DARF previdenciário. Mas para fazer a conversão, a empresa precisaria normalizar o envio das informações do E-Social e, posteriormente, estar fechando a sua DCTF Web para poder ao cruzamento das informações, onde a mesma poderia estar fazendo a conversão automaticamente. Teve muita gente que solicitou a compensação e teve que pagar juros e multas em cima disso aí, porque fez em atraso. Boa noite, Silvânia. Uma da terceira mudança também que veio com a DCTF Web foi a questão que eu falei anteriormente, dos créditos.
tanto os créditos de retenção, das retenções das notas fiscais, como também os créditos de salário maternidade e salário família que eu falei anteriormente. Então, assim, salário família e salário maternidade só é possível fazer reembolso, solicitar o reembolso, interessante que seja numa conta de pessoa jurídica da empresa. E os créditos de retenções, você informou aquela nota, ficou o crédito, você abateu lá na competência. Então, na competência posterior, você vai estar solicitando a compensação. Você transmite a DCTF, envia o E-Social, envia... Se você não houve movimentação da FD-REINF, então você vai enviar a FD-REINF sem movimento para aquela empresa, porque na competência anterior você informou que havia um movimento e na seguinte você vai informar que não tem um movimento. Então depois daí você não precisa mais enviar, só quando houver uma movimentação. E ir lá no Perdicomp Web solicitar a compensação. Se for créditos, você tem que se atentar principalmente para quem tem nota, que trabalha com prestador que tem muitas notas, que sobram muito crédito para o mês seguinte. Então, você tem que, se por acaso você já fez um Perdicomp Web, dessa nota, desse valor, dessa competência, você tem, quando for fazer um novo Perdicomp dela, você não vai dizer que é um novo Perdicomp, e sim dizer que aquele crédito que eu estou solicitando já foi informado em um Perdicomp anterior. Aí nesse caso você vai pegar o número do Perdicomp Web e vai colocar aquela série de números. Eu não cheguei a contar para saber quantos números são, mas eu sei que são muitos. Então assim, se por acaso você já tiver feito um crédito com essas notas, quando você for verificar as pendências, vai dizer essa competência e esse valor já foi informado em outro Perdicomp. Você até consegue transmitir com essa advertência, mas depois você vai receber uma notificação da Receita Federal na sua caixa de entrada pedindo para você retificar a declaração. Então, assim, se você tem crédito, se você já usou esse crédito em uma competência anterior e pretende usar numa seguinte, você tem que colocar que esse crédito já foi informado anteriormente, porque se você não colocar que é um novo crédito já que tenha sido informado, vai dar problema, entendeu? Então, tem a parte também das empresas sem movimento que vão precisar enviar as informações. As igrejas e associações precisam informar a DCTF sem movimento? Sim, como? Sim. Se as empresas, as igrejas e associações, elas possuem CNPJ, elas têm sim que enviar as informações para o E-Social e DCTF sem movimento. O que é que você vai fazer? Para as empresas que são ME, EPP e são do Simples Nacional com até um empregado, você consegue fazer as informações no portal, tanto no ECAC como no portal do Web Serviços da E-Social, por meio de procuração. Agora, se sua empresa é uma empresa normal, que no caso das igrejas, que eu creio que seja outra tributação, então assim, você vai solicitar o certificado digital dessa associação ou dessas igrejas, ou solicitar uma procuração para o contador, para o certificado do contador, do escritório PJ, e enviar as informações. Você consegue fazer diretamente dentro do portal do E-Social, você vai lá na competência e coloca lá, fechamento. Vai pedir, houve informação de remuneração? Você marca que não. Houve informação de pagamento? Não. Houve aquisição de produção rural? Não. Aí você vai clicando tudo não. Aí vai dizer qual foi a última movimentação que não teve movimento. Aí você vai colocar a competência que você está fechando e você consegue fechar normalmente. Tem a parte da DCTF que você já consegue fechar automaticamente no E-Social. Então assim, vai pedir para você fechar, acho que vai vir uma mensagenzinha. Você quer fechar a DCTF Web? Você marca que sim, pronto. Fechou, marcou que sim, já vai automaticamente fechar a DCTF também, sem precisar ir lá na página do ECAC. Mas assim, de todo modo, se você quiser confirmar para saber que se foi, você vai entrar lá no ECAC e consegue consultar para saber que está lá bem direitinho, entregue. Quiser imprimir o relatório, você imprime e arquiva. Boa noite, Igor. Obrigada, amigo. Silvia. Então é isso. Os únicos CNPJs sem movimento que estão desobrigados, que não
precisam enviar, e até porque o sistema não aceita, são os CNPJ das serventias de cartório. Então, assim, se você tem um cartório que ele é pessoa jurídica, você não vai conseguir enviar o CNPJ dele nem sem movimento. Por quê? Porque os empregados daquela serventia estão no CPF e no CAIPF do titular do cartório, do tabelião. Então, assim, se você mesmo que tenha o cartório, que seja o CNPJ da serventia, que você queira enviar sem movimento, você não consegue enviar, porque as informações estão bloqueadas. As informações vão pelo CAIPF, no caso, pelo CPF do tabelião, do titular do cartório. Então, assim, teve muito problema. Não sei se alguém de vocês teve um problema com o cartório. Porque logo quando começou, como o cartório é pessoa física e entrava no terceiro grupo, as obrigações não começou em maio, e sim em julho. Quando foi em julho, teve algumas pessoas que ainda conseguiram enviar as informações que estavam no CNPJ em maio. Quando chegou em julho, que quando começou realmente a obrigatoriedade do envio das informações da folha de pagamento para as pessoas físicas seguradas especiais, quando o CNPJ que tinha seus empregados que não fizeram a sua transferência, bloqueou. Menino, que teve de gente com o CNPJ bloqueado em cartório, que não estava aceitando as informações, que teve que fazer as suas transferências do CNPJ para o CAIPF. Então, assim, você consegue fazer a transferência de um empregado da serventia para o CAIPF tranquilamente, sem precisar fazer o desligamento. Eu vi muita gente querendo fazer o desligamento. Não, você pode fazer a transferência do CNPJ para o CAIPF sem problema. Até eu acho que essa semana eu tive um caso de uma pessoa também que não estava conseguindo, não estava com a social no dia em dia, e quando foi colocar, não conseguiu e teve que alterar os seus empregados. Então, é isso. Tivemos as mudanças bem significativas com a entrada da DCTF, que teve, de certa forma, impactou as nossas rotinas, né? E, além de impactar, assim, de forma positiva, ainda otimizou muito o nosso tempo, principalmente em relação a essa questão das empresas sem movimento. Então, assim, nós temos até agora, até o dia 15 de fevereiro, para estar enviando as informações das empresas sem movimento, tanto social como DCTF Web. Só uma coisinha que eu queria comentar aqui com vocês também é sobre FD-Reinf. Eu vejo muitos profissionais enviando a FD-Reinf para aquelas empresas que não estão obrigadas ao envio das informações. Gente, se a empresa de vocês não está obrigada a enviar a FD-Reinf, não precisa enviar a FD-Reinf, não precisa. Desde de agosto, se eu não me engano, foi quando entrou o terceiro grupo das pessoas do Simples Nacional, que tinham dizendo que as empresas do grupo 3, que não possuíssem movimentação, não precisariam enviar os leitos. E posteriormente saiu para o grupo 1 e 2. Então, assim, se sua empresa é do grupo 1, grupo 2 e grupo 3, que não é uma prestadora, não é uma tomadora, não é um produtor rural, pessoa jurídica, não é não é um time de futebol que precisa estar enviando aquelas informações para os espetáculos desportivos. Então, assim, não há necessidade de estar enviando a FD-Reinf sem movimento. Tem gente que envia todo mês. Gente, não precisa enviar, porque é um trabalho que você está fazendo em vão, que você está poderia nesse tempo que você está perdendo, enviando uma coisa que não é para ser enviada, você poderia estar fazendo outra coisa, entendeu? Então, assim, quanto a gente otimizar o tempo, melhor. Então, assim, a otimização de tempo é de muito importante. Renata, seja bem-vinda. Cíntia, seja bem-vinda. Tem mais quem entrou aqui. Giane, seja bem-vinda. Vanessa, Renato. Então, se vocês têm alguma dúvida em relação a DCTF, E-Social e FD-Reinf, coloca aqui, vamos estar interagindo, eu vou estar sanando as dúvidas de vocês.
Fran, retenção dos 11% antes de 9 de 2021. Conseguem solicitar a restituição ou compensação? Silvia, se as empresas ela é do grupo 1 e 2, consegue sim. Se ela é empresa do grupo 3 eu acho que começou a enviar as informações em maio. Então, assim, se as empresas de maio, elas já estavam obrigadas a enviar a FDRINF, então assim, consegue sim. Agora assim, antes da obrigatoriedade das empresas do grupo 1, que foi lá em março, se não me engano entrou em julho a fase 3, e as empresas do segundo grupo que começou em janeiro de 2019, então assim, se já vinham enviando essas informações, pode solicitar a compensação diretamente lá no Perdicomp Web. Agora, se não essas empresas, se, por exemplo, se era um crédito de uma nota do segundo grupo, que era lá de 2018, então, assim, tem que fazer o Perdicomp PGD de restituição para converter lá no Perdicomp Web em Perdicomp de compensação. Então, é isso aí, tem que se atentar. Se é um crédito por exemplo, se era uma empresa do grupo 3 que começou em maio e, por exemplo, o crédito foi de julho, e nesse crédito, quando começou a fase da DCTF ainda possuía, você consegue fazer a compensação diretamente no Perdicomp Web sem precisar fazer a restituição no PGD para depois fazer a conversão lá no Perdicomp Web. Caio, seja bem-vinda. Vocês estão afiados. Então é isso. Vão mandando suas dúvidas. Ainda temos mais 10 minutinhos de live. Então vamos participar, vamos tirar todas as nossas dúvidas em relação a isso aí, em relação de DCTF, social e FDRINF. Principalmente agora a questão dos que nós vamos ter que enviar sem movimento nessa competência, né? A competência de janeiro. Que as empresas que não possuem movimento tenhamos até o dia 15 de fevereiro para estar enviando as informações sem movimento. Luciana, seja bem-vinda. Boa noite. Alguma dúvida? Sim, em relação também, me pediram para mim falar sobre a cota patronal. Então, a cota patronal, ela é obrigatória para as empresas normais, seja ela lucro real ou lucro presumido, e também para as empresas do anexo 4. As empresas do anexo 4 que possuem atividade concomitante, elas têm sim a cota, o recolhimento da cota patronal pelo o valor das suas notas. Então, assim, MEI também tem direito tem a cota patronal, que no caso é de 3%, que é um diferenciado. As empresas normais, a cota patronal é de 20% e o MEI de 3%. Temos uma novidade também dos MEIs, né? Que a partir dessa competência, todos passarão a emitir o seu FGTS através do DAI, através do E-Social. Então, assim, já é uma empresa a menos que nós temos que fazer na GFIP, né? Eu amei essa notícia dos dois recolhimentos juntos. Assim, pode ter um impacto para as empresas, por quê? Porque o FGTS antes era no dia 7 e a contribuição previdenciária dia 20. E agora ficou tudo dia 7, mas assim, já deu uma simplificada na nossa rotina também com essa mudança. Porque tínhamos que fazer as empresas normalmente, do MEI, fazia pela GFIP, onde fazia aquele abatimento do crédito dos 17%, né? Fazia tipo uma compensação. E com essa mudança, quem trabalha só com MEI mesmo, tipo algumas pessoas que trabalham, estão começando agora a atender MEI, que não tem sistema ainda, pode fazer as informações diretamente no portal e tá emitindo a sua guia. Então, assim, é uma facilidade que está ajudando muita gente, principalmente nós profissionais de departamento pessoal, nessa simplificação.
Silva, Fran, a DIF, o prazo da entrega até dia 28, sim. A DIF deve ser entregada até o dia 28 de fevereiro. Temos que também entregar aqueles comprovantes de rendimentos, agora eu esqueci o nome, fugiu. E também houve uma mudança nos informes de rendimento. Teve uma mudança no layout dos informes de rendimento. Saiu uma portaria onde houve algumas alterações e inclusão de outros campos. Na parte dos rendimentos isentos, foi criado um novo campo em relação a isso aí. Temos que enviar a DIF até o dia 28 e também entregar os comprovantes de rendimentos até o dia 28 também para os empregados, para os empregadores, para estarem fazendo as suas declarações de imposto de renda, que começa 1º de março. Então, é assim, terminou a DIF, já inicia a declaração de imposto de renda. Então, temos que se atentar também a esse prazo para estar entregando os informes de rendimento. Edneide, boa noite, seja bem-vinda. No preenchimento da DIF, vocês têm alguma dúvida ou vocês não enviam a DIF? Quem envia é o fiscal. Ou é o DP? Aqui quem envia sou eu. Então é isso, acho que já o que eu tinha que falar sobre DCTF, isso aí, que a DCTF é uma declaração de confissão de débitos, que ela é alimentada pelo E-Social e pela DCP, pelo E-Social e pela FDREINF, onde precisa ter uma comunicação entre o pessoal e o fiscal para enviar as informações de forma correta, alinhada. Aconteceu muitos casos do fiscal enviar as informações da FDREINF depois que já tinham fechado a DCTF. Então, assim, quando você envia qualquer outra informação, automaticamente aquela DCTF ela fica ativa, retificadora. Então, precisaria estar retificando posteriormente essa declaração. Márcia, seja bem-vinda. Gabi, Andréia. Então, é isso, pessoal. Estamos finalizando mais um aqui em TTDP. Nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras às 20h30, onde eu venho aqui estar sanando, ajudando a vocês com algum assunto pertinente do nosso dia a dia. Semana passada foi sobre saúde e segurança do trabalho e hoje eu vim falar sobre DCTF, principalmente em relação às empresas sem movimento. Tem as empresas sem movimento que precisam estar enviando as informações para o E-Social sem movimento, empresas sem movimento, grupo 1, 2 e 3, tem que estar enviando agora as informações para o E-Social. Sem movimento, envio 1299 e posteriormente faz o fechamento da DCTF Web. FDREINF não precisa enviar sem movimento para aquelas empresas que não têm a obrigatoriedade. Alifran, quais empresas não estão obrigadas a enviar a FDREINF? Primeiro, se você é uma empresa que não é tomadora de serviço, que você não é prestador de serviço, se você não possui um produtor rural, pessoa jurídica, se você não tem espetáculo desportivo, que não são aqueles times de futebol que precisam estar enviando as informações para a FDREINF. Então, assim, precisa se atentar a isso aí. Neide, paguei um DARF previdenciário da competência outubro em atraso e está aparecendo uma diferença no código 1238. Você tem que analisar se não foi feito, se a DCTF não foi aberta novamente e gerou uma diferença nisso aí, nessa questão desse valor aqui. Deixa eu ver, o 12 é a cota patronal. Então, o código 18, se eu não me engano, está relacionado à cota patronal. 1118, 1138.
é a cota patronal dos empregados. Então você tem que ver realmente o que foi que aconteceu, que está gerando essa diferença, viu? Porque, ou então, posteriormente, você pode estar abrindo uma juntada de documentos lá no ECAC para dar baixa nesses valores que estão em aberto, que não foi compensado no pagamento. Então, você faça o confronto das informações do que está lá na DCTF com o que você emitiu na DCTF anterior, com o que está lá na pendência no ECAC, porque às vezes pode gerar uma diferença nisso aí, entendeu? Marcela, obrigada pelas informações. Claudiana, obrigada por ter vocês aqui. Mais uma quinta TDP. Elisângela, sua linda, obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho. Silvia, a nova coordenadora da NIS de Treinamentos. Obrigada, amiga. Obrigada, eu aprendo muito com você também. Muito mesmo. Andréia. Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais um encontro semanal, nossa quinta-feira TDP. Próxima quinta-feira estarei aqui com mais algum assunto relacionado às nossas rotinas, dúvidas e dia a dia. Provavelmente vai ser sobre DIF, porque DIF está chegando, falta só menos de 30 dias para estar enviando a declaração. E tem muitos profissionais com dúvida, então próxima semana nosso tema vai ser sobre DIF. Então, se você tem dúvidas sobre DIF, sobre o preenchimento da DIF, o que precisa enviar, o que não precisa enviar, fique ligadinho, próxima quinta-feira, tá bom? Então, um forte abraço. Andréia nos ajuda muito. Ô, Andréia, obrigada. Eu tento ajudar todo mundo com um pouco que eu sei, porque não precisa, se eu saber e não compartilhar, não tá servindo de nada. Então, é preciso compartilhar. E o prazo de envio sem movimento é até o dia, até que dia? Até o dia 15 de fevereiro, o mesmo prazo dos eventos de saúde e segurança do trabalho, que são enviados até o dia 15 de fevereiro, viu? Então é isso, boa noite, bom descanso, e amanhã é sexto. Então, forte abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau!